Olá a todos, isto é um pequeno vídeo acerca do processo que eu uso para criar objetos muito simples para videojogos e eu preciso de fazer, neste caso, uma espécie de espigões de madeira que saem do chão para servir de barreira a inimigos. E então isso é basicamente como se fosse um lápis afiado. Então vou começar a fazer um cilindro, algures na vista, não é muito importante onde. E se nós virmos aqui a nossa geometria wireframe, vou tirar só a caixa de seleção, podemos ver que ele tem bastantes segmentos. Eu não preciso de tanto, porque isto vai ser principalmente visto de cima. Eu vou fazer 3, vou fazer mais 2 ao lado. E não preciso destes segmentos todos, preciso apenas destes segmentos cá em cima para poder fazer a parte em que o lápis, digamos, fica afiado. Portanto, eu vou reduzir o número dos lados para 8, já se começa a aparecer melhor. E como esta parte até não está muito má, é mais aqui. Como isto vai ser visto de cima, eu preciso de algum espaço. Eu já vos mostro. Converter Double Poly. Eu vou só apagar este loop aqui de arestas, mudar para arestas. Sacar o loop e Ctrl Backspace para apagar, sem destruir a geometria. Reparem no que é que acontece. Portanto, isto assim fica com aquele aspecto então que eu fiz agora para fazer collapse. Aqui. Basicamente, se eu vir isto de lado, noto bem o que é, ok? Parece mesmo um pedaço de... Portanto, parece um cilindro com uma ponta mais aguçada. Se eu vir de cima, não é tão óbvio, ok? Mas como vai ser visto mais ou menos daqui, portanto não é tão óbvio. O que é que vai acontecer? Eu vou criar outros ao lado, com outros ângulos, por exemplo, algo deste género, e algo, por exemplo, deste género, de forma a criar um bocadinho também de variedade. Se calhar este até pode ser mais assim, este é que pode ser mais assim. Vou dar um bocado de irregularidade a isto tudo, ok? Mas para já vou-me concentrar em fazer apenas um. Vou-me concentrar em fazer apenas um, porque depois os outros só preciso de os selecionar e copiar. Posso eliminar este polígono, cá em baixo, não faz falta. Delete. Portanto, e agora tenho aqui uma contagem poligonal relativamente baixinha. Ainda podia reduzir mais, podia fazer isto apenas com 6 lados, mas apenas com 6 lados fica demasiado hexagonal, é muito difícil depois estar a conseguir, através da textura, convencer que isto é cilíndrico. Portanto, outra coisa que eu posso fazer é adicionar um bocadinho de irregularidade aqui com o Move, mexer um bocadinho nestes vértices de forma a parecer que são mesmo zonas lascadas, que foram afiadas por, sei lá, por lâminas, okay? Qualquer coisa mais deste género. A irregularidade aqui não interessa, mas interessa é que, caso a gente coloque isto noutro ângulo, a coisa se veja. Portanto, agora vamos aplicar aqui, vamos chamar isto Pole, e vamos aplicar aqui um Unwrap UVW Modifier, que é exatamente para a gente conseguir extrair daqui a nossa planificação da textura. O mais simples seria selecionar todos os polígonos, okay? Desativar o Ignore Backfacing e aplicar uma projeção cilíndrica. Okay? A partir do momento que eu aplico uma projeção cilíndrica, ele faz aqui uma desconstrução da malha, não se torna muito difícil se eu for ao UVW Editor. Podem ver que ele já está aqui planificado. Qual é que é o único problema? O único problema é que cá em cima, portanto a parte, ainda se pode mudar um bocadinho. Se eu rodar... Ok, mais algo deste género, não, vamos para aqui. Será mais algo deste género que eu estaria interessado em ter, porque assim toda a textura está concentrada num cluster só. Portanto, posso desligar agora o Cylindrical e posso fazer aqui com o meu Free Transform, vou afastar um bocadinho das arestas. Neste caso já fico aqui com o vértice central, não é? Se bem que a textura aqui vai ficar um bocado esticada. Eu vou combater isso, portanto este stretching da textura, utilizando um estilo de textura mais simplificado, ok? Não vou fazer uma coisa muito ruidosa, até porque isso também não vai muito de acordo com a estética do jogo, e é uma maneira de me proteger contra este esticar da textura. Seja como for, ao pintar, posso pintar na direção da malha. Para extrair esta textura, vamos aqui a Tools, e cá em baixo temos Render UVW Template, e depois escolhemos o tamanho. Neste caso é um item tão pequeno que eu vou pôr 256, e mesmo assim já acho que é grande. E o Render UVW Template, ele faz esta imagem, e eu ao salvar esta imagem posso salvá-la como, deixem-me por aqui, Objects, Wooden Spikes, UVWs, e posso gravar como PNG. Aliás, isto devia estar, Ctrl X, Textures, ups, ok. E cá dentro é que fica então Wooden Spikes. Gravamos isto como 24-bit. Ok. E agora vamos para o Photoshop. Ora bem, a textura no Photoshop é isto. Eu tenho uma ação no Photoshop. Se carregar no F4, ele pega-me neste layer, chama-lhe o VWs, muda, eu vou mostrar o que é que acontece. F4.
Ok, portanto ele pega na área exterior, inverte e cria uma seleção chamada base, faz um layer novo dentro desse, que permite que a gente só pinte, portanto está subjugado ao layer de baixo, portanto só pinta nessa zona, que é o layer sketch, e depois temos o layer dos UVWs, que é onde estão mesmo os UVWs. Eu vou baixar aqui a opacidade para 30%, e vou também bloquear o layer em termos de... Se calhar vou bloqueá-lo altogether. Depois tenho uma outra ação em que eu faço F5 e ele esconde este layer, salva e volta a mostrar este layer, que é para eu poder continuar a trabalhar. Mas neste caso vou ao layer sketch então e vou começar por fazer umas áreas de cor com o meu Polygonal Lasso Tool. Neste caso era o Lasso Tool normal. Polygonal Lasso Tool, mesmo só para separar a parte da casca da árvore da parte que é, digamos, o miolo e que faz então aquele efeito de lápis. Vou escolher umas cores para isso, portanto neste caso vai ter que ser um acastanhado, não pode ser muito escuro, portanto depois também o jogo fica escuro por si só. Vamos inverter a seleção, fazer um layer novo chamado miolo, não me ocorre nada melhor, e agora fazemos uma cor para o interior da madeira, talvez um bocadinho mais amarelado, com alguma saturação, nada de mais. Okay, e pintamos aí dentro também. Portanto, e agora vamos subjugar este layer ao layer de baixo também, que é para termos tudo controlado aqui dentro. Portanto, eu agora vou salvar isto e vamos mostrar como é que fica no 3D Studio. No 3D Studio, então, já converti isto para Editable Poly, já já salvei a imagem como um PSD, um ficheiro original de Photoshop. Vou só abrir o editor de materiais, Select Material Editor, neste caso, Right Click, Material Standard, e depois no Diffuse arrastamos aqui o nódulo de Diffuse, escolhemos Bitmap e vamos buscar a nossa imagem. Ok, já cá está. E agora que temos a imagem, atribuímos o material ao nosso objeto. Ele não aparece, a textura não aparece no objeto, nós temos que selecionar o material e fazer aqui Show Material in Viewport. E agora já temos a nossa textura. Ainda é uma textura muito simples, mas pelo menos dá-nos uma ideia de como é que isto poderá ficar em termos de aspecto. Portanto, agora é uma questão de andar a saltar entre o Photoshop e o 3D Studio. E vamos então substituir aqui parte da textura, ou vamos pelo menos, para já concentrar-me na parte do miolo. E o que eu vou fazer é tentar ilustrar aqui uns pequenos nós na madeira, e depois vamos ver qual é que é o efeito disso dentro mesmo do 3D Studio. Portanto, eu vou só fazer aqui uns riscos que se pareçam qualquer coisa com nós da madeira. Obviamente que algumas destas coisas depois têm que ser substituídas ou limpas, entre aspas. Têm que ser ajustadas, podemos pôr sempre um bocadinho mais de shading. Se bem que isto é um objeto tão simples e a própria textura, o próprio estilo do jogo é tão flat que colocar aqui detalhe a mais pode exatamente entrar em discordância com aquilo que já está feito. Portanto, há que sempre ter esse cuidado de não inventar muito ou de não nos perdermos muito em detalhes, principalmente com coisas que são pouco relevantes para a jogabilidade, porque senão estamos a dar demasiada atenção a alguma coisa que não interessa assim tanto. Portanto, em termos de nós, acho que já está alguma coisa de jeito. Vou fazer F5 para fazer save. Vou escolher PSD. Wooden Spikes, salvar por cima do fecheiro. 3D Studio. Ok, já temos aqui uns nós. Todos castiços. Ok, agora vamos fazer o mesmo para o miolo. O miolo eu gostava de fazer, vou bloquear aqui a transparência do miolo, porque eu gostava de fazer um ligeiro efeito de gradiente, portanto, de vir um bocadinho. Primeiro vir um bocado da zona da casca, porque não falta-nos esse efeito, de vir aqui da zona da casca, um bocadinho mais escuro. E depois mesmo lá em cima, gostava de uma coisa um bocadinho mais saturada. E depois também falta, obviamente, alguns nós da madeira, faltam os anéis da madeira, coisas desse género, mas isso já é um bocadinho mais difícil estar agora a representar, até porque isto é suposto ser cilíndrico, isto não vai ficar bem, mas eu vou testar aqui uns horizontais só para se ver, F5, e ele não me está a deixar gravar isto. Ok, eu vou fazer o seguinte, vou fechar esta imagem, e vou abrir a outra. Pronto, e assim quando fizer save, estão a ver como ele salvou sem os UVWs, que é para a gente ver isto no Max. Não fica mal de todas as linhas horizontais, mas confesso que não acho que seja o mais vantajoso para este look. Há uma coisa que aconteceu, que é a minha Polygonal Lasso Tool estava com o anti-aliasing desligado, então isto aqui ficou uma transição pixelizada. Nós podemos corrigir isso com o Smudge, e eu vou juntar estes dois layers, agarrar na minha ferramenta de Smudge, e arrastá-la pela superfície, ou pela zona da junção.
basicamente só para suavizar um bocadinho. Mais uma vez, como isto vai ficar tão pequeno, é pouco importante se fica visível que está desfocado ou não, até porque provavelmente esta textura vai ser apenas 128, 128. Outra coisa que depois se calhar faz falta fazer, ou que será interessante fazer, é arranjar aqui alguns brilhos, ou alguns highlights, para se pintar na zona, aqui nestas zonas. Estou a usar o pincel errado, ok? Algo deste género. Vai depender sempre do que é que se quer fazer e aonde. Portanto, também convém não exagerar muito nisto, até porque algumas destas que eu estou a fazer não têm completamente sentido nenhum. Eu estou só aqui a adicionar a cor, não estou a ter cuidado sequer a ver de onde é que vem a luz, de onde é que não vem. Save, Photoshop, neste caso é Studio. Pronto, vemos ali mais umas riscas, ok? Outra coisa que nós podemos fazer, e que eu se calhar não tenho espaço no Photoshop para o fazer, seria colocar um plano no chão. E este plano, a única coisa que iria fazer era servir de suporte para ter uma textura em que mostrávamos que isto estava basicamente a perfurar o chão. Mas neste caso vou apenas selecionar isto, selecionar o elemento em Editable Poly e fazer umas variações, tal como estava a falar no início, variações essas que eu vou colocar ao lado. Pronto, e agora temos aqui assim, se calhar não gosto, se calhar mais assim, só para parecer um bocadinho mais desorganizado. E outra coisa que se calhar não vai ficar bem é, ou fazemos isto plano, estes vértices todos planos, ou enterramos o objeto um bocadinho mais no chão, de forma a que não se note que eles estão relativamente inclinados. Portanto, vamos ver como é que isto fica agora no Unity. Portanto, estamos aqui no Unity, agora estou na pasta modelos e na minha pasta objetos, vou encontrar cá em baixo um FBX que eu acabei de exportar. Há uma coisa que eu não mudei, convém mudar. Portanto, aqui no 3D Studio, se formos a hierarquia pivô e rodarmos o Y para cima, usamos o Angle Snap, 90 graus, o Y para cima, e agora File, Export outra vez, Wooden Spikes, yep, as configurações podem para já estar as default, e agora se repararmos eles já estão na vertical. Outra coisa que também vão reparar é que eles vêm sem material, porque eu estou a usar um PNG ou um PST, e depois quero usar um JPEG, portanto vamos aqui aos nossa pasta das texturas e arrastamos esta textura para cima dos objetos. E agora vamos ver como é que é o material, aqui no Inspector. Wooden Spikes. Ok, e vamos só tirar o Smoothness. Deixa-me alargar um bocadinho mais, se não tenho slider. Tirar a Smoothness. E vamos aumentar, quer dizer, não, está bom assim. Ele não está, é na luz. Por isso para já está um bocado escuro, mas se eu fizer bake, a luz vai ficar mais bonita. Pronto, e agora acabou de fazer bake, já podem ver o aspecto é um bocadinho melhor. Já recebem luz, já têm umas sombras no chão e temos então que ter o cuidado só de garantir que eles ficam bem enterrados, não é? Do que propriamente a flutuar. E é isto, espero que tenham gostado. Até uma próxima.